Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Solicitamos a gentileza que ocupassem seus lugares. Sejam muito bem-vindos. Damos início, neste momento, ao evento da ESPM e a Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso. Pedimos a gentileza que desligassem os aparelhos celulares ou deixassem no modo silencioso. Em uma época de trânsito incessante de informações e integração crescente com o mundo, a imagem externa do Brasil influencia a vida brasileira como nunca antes em nossa história. A imprensa global desempenha um papel de destaque na formação dessa imagem, em especial os correspondentes de grandes veículos de mídia. Conservadores e observadores estrangeiros da realidade nacional, eles a traduzem para leitores e espectadores em outros lugares do mundo a partir da experiência adquirida no Brasil. Como essa experiência se reflete no modo pelo qual enxergam o país? Em que medida reforça ou altera suas impressões iniciais? Como veem as transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 20 anos e o futuro do país? Os cursos de Relações Internacionais e Jornalismo da ESPM, em parceria com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, promove o Seminário Internacional O Brasil pelo Olhar de Correspondentes Estrangeiros. Sejam todos muito bem-vindos. Damos início a este importante encontro. Nós faremos, inicialmente, a abertura com a saudação e a participação dos representantes aqui da ESPM, agradecendo, desde já, a presença da diretoria da ESPM, também convidados no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Agradeço a Carmen Curruchaga, diretora da agência F no Brasil. Elizabeth Dal Correia, vice-presidente administrativa financeira da ESPM, José Francisco Queiroz, vice-presidente de marketing e comunicação da ESPM, Geraldo Alonso, diretor do Instituto Cultural ESPM. Agradecemos também Licínio Mota, diretor-geral da pós-graduação ESPM, Luiz Fernando Dabu Garcia, diretor-geral de graduação São Paulo, ESPM, e também o senhor Emanuel Públio Dias, vice-presidente licenciado. Desde já, o nosso agradecimento pela importante presença e participação de todos vocês. Nós faremos, neste momento, convidando para o pronunciamento de abertura, chamamos ao palco o diretor-presidente da ESPM, com uma salva de palmas, professor José Roberto Whittaker Penteado. Gente, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu prometo não repetir ESPM. Eu direi, a nossa escola está muito orgulhosa, se bem que agradeço pela promoção, ela vale. Nós somos também uma escola de publicidade. Mas eu agradeço imensamente a presença de vocês. A nossa parceria com o Instituto Fernando Henrique Cardoso é da maior importância. Nós estamos juntos oficialmente nessas promoções desde o ano passado, mas já faz alguns anos que, com o amigo Jorge Legman, temos tido eventos muito bem-sucedidos. Eu lamento especialmente a ausência do nosso querido presidente, porque eu estava um pouco em dúvida, mas será que ele vem logo depois da eleição? Ele está agora com, não sei se com uma batata quente ou com os destinos do país na mão, né? Pode costurar aí soluções, né, políticas para esse país num momento tão difícil. E eu fiquei convencido de que, de fato, ele teve um problema de saúde, porque ele comentou com Legman
antes deste evento, dizendo o seguinte: olha, ele disse, mas o senhor vai poder estar lá e tal, com toda essa agitação política? Ele disse, olha, querido, o único título que eu tenho, que eu prezo mais do que o de presidente, é professor. E eu faço questão de estar presente num evento como esse, numa escola. Então, estou registrando isso, porque já tivemos a companhia e a presença tão importante do nosso sempre presidente, se posso dizer assim, e foi ele, inclusive, que fez a aula inaugural dos nossos cursos de jornalismo. A SPM, que nasceu há 63 anos, de uma reunião, vamos dizer, de profissionais da área de mídia e de publicidade, hoje tornou-se uma escola de comunicação e nós temos cursos, então, em quase todas as áreas da comunicação, mas especialmente o jornalismo e relações internacionais são, para nós, áreas assim que a gente vê com muito carinho pela importância que tem e também com muito interesse objetivo, porque, apesar de algumas mudanças muito rápidas que ocorrem no mundo do jornalismo, este mundo da divulgação, da informação e do conhecimento, ele tende a crescer exponencialmente. E nós temos certeza que vocês, alunos da área de jornalismo, não vão ficar desempregados. Muito pelo contrário, vocês terão pela frente desafios não só como profissionais, como empresários e executivos da área da comunicação. A mesma coisa das relações internacionais, que hoje, de fato, com mais de 50% da população da Terra online, não se pode mais nem falar daquela expressão do McLuhan de de Global Village. Hoje, na verdade, é um Global Globe. Estamos todos online, estamos todos juntos. A única observação que eu faria é caprichem no inglês, porque dificilmente vai mudar a língua das relações internacionais. Estou chegando também de uma visita a um outro parceiro que nós temos internacionalmente, além do Instituto Fernando Henrique, que nos apoia nessa área de relações internacionais, e que é a Graduate School of Journalism, da Universidade de Colômbia. Nós lançamos o curso de pós-graduação Lato Sensu há cerca de 3 anos, com o apoio de um conselheiro nosso muito importante nessa área, lamentavelmente e precocemente desaparecido, que foi o Roberto Tivita, e esse curso, na área de pós-graduação, nos aproximou da Colômbia. Nós também editamos no Brasil a única versão local da Columbia Journalism Review, que eu espero que vocês tenham recebido. Acho que não foi possível fazer a distribuição, que bom. Vocês vão conhecer, então, em primeira mão essa revista e que tem sido apreciada pelos nossos companheiros da Colômbia, e, com isso, nós esperamos não só dar continuidade aos cursos de jornalismo da graduação, como, se Deus quiser, no ano que vem, dar início ao nosso mestrado, stricto sensu, na área de jornalismo. Acho que foi um longo comercial em prol do jornalismo e das relações internacionais, mas, de fato, é com muito orgulho, com muita alegria que eu vejo essa reunião, esse encontro. Nossos companheiros correspondentes estrangeiros são pessoas importantíssimas, porque estão aqui, eles convivem conosco, eles gozam de uma liberdade de expressão que é
apesar de alguns tropeços de vez em quando, única no mundo, e com isso eu tenho certeza que estarão em condições de divulgar em seus países as verdades sobre o nosso país. Nada melhor do que a transparência quando se tem uma nação de pessoas decididas e que são, na sua maioria, pessoas de formação, honestas e que acreditam no futuro do país. Muito obrigado. Nós agradecemos aí a participação, professor José Roberto Whittaker Penteado, diretor-presidente. Senhores, em seguida nós convidamos para que também faça o pronunciamento. Nós teremos, na sequência, após a participação desses dois representantes, essa roda com algumas perguntas ao final. Cada participante terá 15 minutos, ao final será aberto para perguntas de vocês. Podem participarem através daquele link, espm.br/live_IFHC. Eu convido, neste momento, vem ao palco o diretor acadêmico de graduação São Paulo. Uma salva de palmas ao professor Ismael Rocha. Não. Fiz o que não devia fazer. Depois alguém me ajuda. Devia ter um bilhetinho aqui, né? Não feche o computador, mas... Bom dia a todos vocês. Uma alegria recebê-los aqui neste auditório. Sim, é melhor. Não. Sim, é melhor. Uma alegria recebê-los aqui neste auditório. Quero saudar os meus estudantes que estão aqui e que estão no outro auditório também. Nós temos 2 auditórios lotados. Isso mostra o interesse de todos vocês e isso me alegra muito. Quero destacar a importância deste encontro para os nossos 2 cursos, os cursos que estão acolhendo este evento, que é o curso de jornalismo e o curso de relações internacionais. Nosso presidente já destacou aspectos importantes dessa parceria, mas eu queria reforçar alguns outros aspectos que também reputo como sendo de grande importância nesse processo todo. Está vendo? O estrago foi maior do que... do que o planejado. Tá certo, é assim mesmo. Muito bem. O nosso curso de Relações Internacionais, como todos vocês sabem, é um curso diferenciado dentro da oferta de cursos de Relações Internacionais que nós temos no Brasil. O nosso curso é um curso que forma diplomatas corporativos. E eventos como esse reforçam exatamente esse posicionamento, esse encontro da matriz que é exigida pelo MEC e que todos os outros cursos trazem para os seus estudantes, e a matriz que nós, atendendo às diretrizes do MEC, ampliamos para um olhar de negócios, para um olhar onde os nossos estudantes formados aqui podem atuar em empresas, em câmaras de comércio, em representações de países, tanto aqui quanto fora, abrindo espaço para uma interlocução ainda maior. E um evento como esse, tendo a oportunidade de ouvir correspondentes internacionais que falam do Brasil para o mundo, tenho certeza de que será rico na construção e na formação de cada um de vocês. Por isso que esta parceria é muito importante para o curso de Relações Internacionais. E ela vem se firmando durante esse ano todo. Já recebemos aqui muitos convidados do Instituto FHC que debateram com os nossos professores,
que debateram com os nossos estudantes, trazendo oportunidade para uma ampliação de repertório, uma percepção maior do mundo. E eu quero, nesse momento, agradecer muito o empenho do Fausto para que estes encontros pudessem ter acontecido aqui na ESPM, encontros que foram muito ricos e que certamente trouxeram ganhos para todos os estudantes da escola. Quero também destacar a importância deste evento para o curso de jornalismo. Seria desnecessário ampliar este discurso, afinal, teremos aqui 4 grandes jornalistas, e eu tenho certeza, e quero dizer a vocês 4 que estão aqui, que daqui a alguns anos, algum desses meninos que estão aqui ou no outro auditório serão parceiros de vocês, mas estarão falando da Europa, da América, da Ásia para o Brasil, contando como correspondentes internacionais das agências de notícias brasileiras. Eu tenho certeza de que teremos deste grupo de alunos brilhantes como temos hoje, alguns que sairão para uma travessia tão importante como essa. Esse evento se faz único, se faz importante, e a alegria de recebê-los aqui é bastante grande. Quero agradecer muito o empenho do nosso vice-presidente, José Francisco Queiroz, e do nosso presidente, professor Zé Roberto, para a realização desta parceria, deste evento, para que isso tudo pudesse acontecer. Quando o Zé Francisco nos procurou o ano passado, sinalizando a possibilidade da parceria com o Instituto, foi uma notícia que agradou muito a todos. Então, eu quero agradecer pessoalmente seu empenho, sua dedicação, para que a gente pudesse chegar até esse momento. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, vocês vieram aqui para ouvir pessoas importantes. Então, eu termino agradecendo mais uma vez e desejando um bom evento a todos. Bem-vindos. Muito obrigado, agradecemos aí a participação. O professor Ismael Rocha, diretor acadêmico de graduação. Convite para que já permaneça no palco, será, na sequência, o mediador. Nós convidamos agora o superintendente executivo da Fundação IFHC. Uma salva de palmas, senhor Sérgio Fausto. Eu juro que sou o último. Bom dia a todos vocês. Eu vou ser super breve para que a gente possa começar, enfim, a conversa que haverá aqui com correspondentes estrangeiros. Vou fazer 2 breves menções de agradecimento. A primeira delas, muito especial, a ESPM. Subscrevo aqui tudo que foi dito a respeito da importância da parceria que nós, da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, firmamos e vimos desenvolvendo com a ESPM. É muito bom ver este auditório cheio e saber que existe ainda um outro auditório que também está tão cheio quanto este aqui. A segunda menção de agradecimento é aos nossos convidados de hoje. Eu queria fazer nominalmente, porque a receptividade deles foi imediata e sem eles não haveria este encontro. Então, eu queria agradecer ao Antônio Jiménez Barca, do El País, correspondente do El País aqui no Brasil, que também dirige a operação do El País de publicação do jornal em português em versão eletrônica. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada, porque o El País é certamente um dos grandes jornais no mundo e não é de pouca importância que a língua portuguesa passe a contar com uma versão do El País. Ela só existe em versão eletrônica, acessível pelo site. Queria agradecer Brian Winter, da Thomson Reuters, excelente jornalista, autor de livros, escreveu um livro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, The Accidental President of Brazil, que saiu também em português, um livro extraordinário, pessoa que eu passei a admirar, além de ser um amigo pessoal. Simon Romero, do New York Times, casado com brasileira, o que já é, desde logo, um elogio a ele, casado com paulista, então é melhor ainda, né? E correspondente, não preciso falar aqui, do New York Times, chovendo molhado. Simão, muito obrigado. Né? Verônica, também, que é da casa, né, Verônica? Você, além de correspondente do ABC, de ter trabalhado, é peruana, está no Brasil há 20 anos,
e tem uma vinculação aqui com a SPM. Então, muito obrigado a vocês quatro por permitir que a gente organize este evento aqui. Então, já falei demais. Bom trabalho a todos. Espero que a gente aqui tenha uma boa conversa. E Carmen, também, da agência espanhola F, com quem eu tenho um débito moral que eu pretendo saldar em breve. Ela sabe do que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e vamos à nossa conversa aqui. Um abraço. Nós agradecemos, senhor Sérgio Fausto, permanece também junto conosco aqui ao palco. Em seguida, faremos aí o convite para que participe aqui dessa roda para as apresentações. São correspondentes internacionais pelo Reino Unido, da empresa Thomson Reuters. Convidamos, com uma salva de palmas, Brian Winter. Em seguida, nós convidamos pelos Estados Unidos, correspondente há 15 anos, New York Times, Simon Romero. Convido a todos para que ocupe o lugar. Em seguida, nós, através do mediador, faremos aí a participação. Da Espanha, El País, Antônio Jiménez Barca. Também pela Espanha, do jornal espanhol ABC e professora da ESPM, convidamos, com uma salva de palmas, Verônica Goizueta. Muito bem, ao final das apresentações, cada correspondente terá 15 minutos. Vocês podem participar pelo link, através das perguntas direcionadas a cada um deles. Eu passo, neste momento, a palavra para a condução destas apresentações, junto aos correspondentes. Convidamos o mediador, professor Ismael Rocha. Você só reforça o link para as perguntas, por favor? Porque eu apaguei. Vocês podem participar pelo link espm.br/live_IFHC. O link para as perguntas durante a apresentação, 15 minutos para cada um, vocês já podem estar participando. Passo, então, o mediador, neste momento, o professor Ismael Rocha. Obrigado. Eu vou pedir para que vocês realmente enviem suas questões, mesmo durante a fala dos correspondentes, e assim que eles terminarem, nós abriremos o debate. Eu passo a palavra, então, ao Brian, para que ele use o seu tempo, contando um pouco deste tema que nos trouxe até aqui hoje. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Roberto Whittaker Penteado, o Sérgio Fausto, todas as autoridades do ESPM e todos vocês. Essa coisa dos cumprimentos eu aprendi de vocês. Bom, a tarefa hoje é falar de como o Brasil é visto no exterior. E pensando um pouco nisso, nos últimos dias, eu lembrei de uma viagem que eu fiz para a Índia em março de 2012 para fazer uma cobertura da cúpula dos BRICS naquela época. Durante esse período, houve muita angústia no Brasil. Estava realmente pipocando esse tema do imagina na Copa. A inflação também estava em alta e com uma insatisfação crescente que depois ia se manifestar nas ruas no ano seguinte. Então, eu cheguei com essas ideias à Índia. E, bom, quando você vai a um
canto esquisito do mundo, como a Índia era para mim naquele momento, eles, especialmente os taxistas, sempre perguntam: onde é que você mora? Eu respondia: Brasil. E todo mundo lá falava: ah, Brasil! Um sorriso enorme. Futebol, Pelé, praia, carnaval. Bom, nós aqui sabemos que a história é mais complicada do que isso, né? Mas eu acho que ainda entrando em temas mais complicados, acho que a marca Brasil é muito positiva no mundo. É uma democracia, é um país que não tem conflitos étnicos, não tem guerra. E se vocês olharem para o mundo neste momento, isso não é pouca coisa. É um país que realmente avançou muito nos últimos anos. Nos Estados Unidos, eu sou americano, né? Eu sou do Texas. As percepções são um pouco mais complicadas. Durante a Copa, a cobertura jornalística, do qual acho que aqui todos nós fizemos parte, foi um pouco mais, às vezes, negativa. Lá se sabe um pouco mais dos problemas sociais do país, da pobreza. Na América Latina, em países vizinhos como a Argentina, como o Peru, acho que se fala mais dessas questões da violência e a desigualdade. Indica uma certa regra de que talvez quanto mais longe do Brasil, melhores são as percepções. Mas ainda assim, eu sou otimista. Eu acho incrível como avançou a democracia nos últimos 30 anos. De fato, é quase impensável que um país que há 30 anos foi ditadura. Você realmente é difícil ver consequências disso na vida atual. Acho que isso é uma testemunha às contribuições de a maioria dos presidentes desde o retorno à democracia, com um papel especial por parte do Fernando Henrique, do Lula e também da presidente Dilma. Não é uma democracia perfeita. Eu acho que basta só olhar o resultado de algumas eleições no domingo para ver isso. Nós, nos Estados Unidos, também temos alguns legisladores dos quais nós estamos totalmente orgulhosos. Mas, enfim, acho que um país que avançou, realmente avançou muito. E por causa dessa prosperidade relativa e estabilidade, é um país que, na política exterior dos outros países do mundo, não é exatamente uma prioridade, na maioria das vezes. Eu tenho vários amigos que são parte da establishment da política exterior em Washington. Eles sempre prometem que vão prestar mais atenção para o Brasil. Eles nunca conseguem, porque sempre tem mais prioridades, sempre tem outros países na região que são mais complicados ou que apresentam crises. Isso levou ao que o presidente Fernando Henrique chamou a negligência benigna. Não é um país que é muito comentado lá. Isso pode ser positivo no caso do Brasil. Quanto ao governo atual, eu acho que a presidenta Dilma é um pouco mais moderna na sua política exterior, pelo menos particular, do que geralmente se acha, especialmente em lugares como São Paulo. Nas primeiras semanas do seu governo, ela teve um encontro com o senador John McCain, que é um senador importante dos Estados Unidos, foi candidato republicano para a presidência no 2008. E ela comentou que o Brasil é um país ocidental e que parece construir alianças com os países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos. Era difícil imaginar o Lula fazendo um comentário parecido. Ela ia fazer uma viagem para os Estados Unidos no ano passado. Isso, obviamente, se viu frustrado pelo escândalo que estourou do National Security Agency. Enquanto ao futuro, acho que muito vai depender da eleição. Eu achei
interessante o timing do nosso evento hoje. Podemos entrar mais no tema eleitoral, se quiserem. Mas, enfim, eu só queria começar dando um breve panorama sobre o papel do Brasil no mundo e como ele é visto. E realmente quero ouvir as suas perguntas depois das apresentações das minhas colegas. Muito obrigado. Simão? Bom dia para todos. Eu gostaria muito de agradecer à SPM e o Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite para participar deste evento. É uma honra estar aqui com o Sérgio Fausto e com meus colegas Brian Winter, Antônio Jiménez Varca e Verônica Goizueta, com quem eu já trabalhei assim no mesmo escritório. Aí. Como o Brian comentou, é um momento muito oportuno mesmo, e gostaria de começar destacando minha admiração pelo processo eleitoral no Brasil. Como correspondente do New York Times, não posso nunca tomar partido em uma eleição, como estamos sempre buscando objetividade no nosso trabalho. Mas, pela minha experiência morando e trabalhando em outros países da América Latina e nos Estados Unidos, eu posso dizer que o Brasil tem a sorte de contar com candidatos de peso nesta eleição. Como escreveu um amigo meu, o jornalista Fernando Rodrigues, na Folha de São Paulo, os três principais, a Dilma, Aécio e Marina, respeitam as instituições do país. E isso, em si, é um grande avanço para qualquer democracia. E acho que o Brasil precisa ser reconhecido por isso. Agora, só para dar um pouco mais sobre como eu cheguei a trabalhar e morar aqui no Brasil. Eu cresci no estado de Novo México, nos Estados Unidos, um estado grande, assim, sem muita gente, assim, sem muita população. E depois eu fui fazer a faculdade em Harvard, na costa leste do país. Durante a faculdade surgiu a chance de estudar fora do Brasil e fora dos Estados Unidos. Eu escolhi o Brasil, a Universidade de São Paulo. Isso foi no ano 1990, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Bom, muitos de vocês nem tinham nascido naquela época, claro, mas alguns sim. O Brasil era outro país naqueles anos, recém-saído de uma ditadura, uma economia degradada pela inflação e com enormes distorções. Vários amigos meus na USP me perguntaram, mas por que você escolheu o Brasil? O Japão, União Soviética, outros lugares estavam na moda naquela época. E eu gostei da pergunta. Eu gostei do Brasil desde os primeiros dias quando eu cheguei aqui. Especialmente esse ambiente na USP, politizado, sempre aberto a debate sobre tudo. Naquela época, todo mundo, estudantes fumavam na sala de aula, professores fumavam na sala de aula. Era muito diferente mesmo assim do ambiente em Harvard. E eu adorei essa mudança mesmo. Depois desse primeiro ano no Brasil, voltei aqui para trabalhar como jornalista no ano de 95. O Plano Real estava sendo implantado e consegui ver mudanças significativas no país. Trabalhei por alguns anos como correspondente da Bloomberg, uma agência de notícias financeiras, e eu abri o escritório da agência em Brasília e no Rio de Janeiro. E, bom, foi uma época de estabilização na economia, de privatizações importantes e também de uma importante assim, evolução na sociedade civil.
acabei sendo contratado pelo New York Times aqui no Brasil, em São Paulo, no ano de 99, para cobrir assuntos econômicos. Morando em São Paulo, naquela época, eu também conheci a minha esposa, uma paulista, bom, diariamente discutíamos diversos assuntos e muitas das pautas que escrevi saíam das conversas com ela. Isso continua até hoje também. Assim, o café da manhã, assim, puxa, é uma reunião de pauta mesmo. Aí, e me ajuda muito essa perspectiva. Depois fomos para Nova York, no ano de 2000. Eu trabalhei na redação do jornal lá, e depois me enviaram para Houston, onde eu cobria a indústria mundial de energia, o petróleo. Eu trabalhei em países como a Arábia Saudita, Argélia, Catar, Noruega. E, com essa experiência, o jornal decidiu me enviar para a Venezuela. Então, nós fomos para Caracas, no ano de 2006. Nós ficamos lá por 5 anos, no período de Chávez, de 2006 até 2011. E realmente foi uma experiência única, muito boa para a minha família. Um dos nossos filhos assim nasceu lá e ele se orgulha de sua nacionalidade venezuelana. E ele e seu irmão aprenderam a falar espanhol com esse sotaque caribenho, meio malandro dos venezuelanos. São chavistas? Olha, não muito, viu? Não muito. Mas também foi uma experiência muito difícil em alguns aspectos. A violência do dia a dia, o ambiente de hostilidade aos jornalistas, a polarização extrema, a falta constante de produtos básicos, foi muito complicado. Eu achei triste para os meus amigos venezuelanos, que eles tinham nascido num país que era um dos mais avançados da região, um dos mais injustos também, com muitos problemas, mas eu vi o sofrimento deles, e muitos foram embora. De um país que tem tudo, assim, tem petróleo, tem minério, terras férteis, tudo. E com essa experiência de morar na Venezuela, eu vi de perto como uma democracia pode se transformar em algo diferente, em um país onde o medo e as ameaças dominam o cotidiano das pessoas. Bom, então imagine o alívio então de voltar a morar no Brasil no ano de 2011. Eu encontrei um país muito diferente do Brasil que tinha conhecido em 1990. Uma democracia vibrante, com muitos problemas, claro, como todos os países têm, mas também um lugar que oferece soluções. Eu perdi o boom do governo Lula, mas peguei uma época bem interessante também, eu acho. As manifestações do ano passado foram um capítulo breve, mas também fascinante. Os últimos anos de baixo crescimento na economia, eu acho que tem produzido uma reflexão interessante nas pessoas e também são um teste para as instituições do país, como a Petrobras, por exemplo, que atravessa um escândalo enorme e importante. Enfim, eu me considero um correspondente com muita sorte de poder ser assim testemunha dessa evolução do Brasil dos anos 90 até hoje. Eu vejo um país que melhorou muito em muitas áreas, e ainda que tem muito para fazer, claro, mas que já é um exemplo para o resto da região, na América Latina, e também para o mundo em desenvolvimento. Obrigado. Antônio, por favor. Bom dia. Eu estou aqui há poucos meses, então o meu português ainda é um pouquinho ruim. Quero agradecer à Universidade e à Fundação por ter me convidado. E, como o meu português é um pouquinho ruim ainda,
eu trouxe um texto escrito. Acho que é melhor para vocês. Eu sou muito disciplinado, então o Sérgio pediu-me que escrevera o que eu achava que era bom do país e mau do país. E isso fiz. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção do Brasil foram os sucos. Depois comecei a examinar com ansiedade as quitandas todas e a aprender os nomes das frutas. Logo, quando puse o pé na rua e decidi passear por São Paulo, fiquei impressionado com a porte e a majestade dos árvores. Se isto acontece aqui, eu me perguntei, em uma avenida de São Paulo, em uma rua rodeada de casas, ao lado de uma avenida, o que acontecerá mais além da cidade. Então, eu lembrei do que me disse o antigo correspondente do El País no Rio de Janeiro, o mestre espanhol de jornalistas, chamado Juan Arias, que vive no Brasil há mais de 20 anos. Disse-me, aqui encontrarás muitas coisas ruins. Diz-me, há duas coisas muito boas que são difíceis de encontrar em outra parte e que compensam a afirmação anterior. A beleza da natureza e a índole das pessoas. É verdade. Não sou ninguém para descrever os paisagens de Brasil. Muitas vezes na Espanha, na França ou em Portugal, países nos quais vivi durante muitos anos, às vezes se utiliza uma imagem do Brasil, das praias do Brasil e das selvas do Brasil, para ilustrar o paraíso. De outra parte, do lado humano das pessoas, posso sem falar porque a vejo com frequência, constantemente. Sem precisar ir longe, outro dia, domingo, numa loja de móveis de segunda mão, na qual fui a comprar uma cadeira, depois de procurar encontrar a cadeira perfeita e de combinar que ela seria entrega em 2 dias, a vendedora e eu ficamos conversando enquanto eu esperava um táxi. Nesse período, a vendedora me contou de repente a sua vida inteira. Assim, por nada. Ela me disse que não desejava mais continuar nessa loja, que não era muito religiosa, que esperava um filho que seria menina e que se chamará Jessica. E me perguntou o nome dos meus filhos. Me fez falar espanhol, para ver como soava a minha língua e depois reír-se. Depois me disse os nomes espanhóis são exquisitos. E nos despedimos. O ruim da história é que ainda estou esperando a cadeira perfeita. Não? Lembro-me de um livro maravilhoso de Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, Tristes Trópicos, que começava com uma célebre frase que às vezes faço minha. Odeio as viagens e os exploradores. Bem, nesse livro, no qual o antropólogo descreve sua estada no Brasil, ele deu aulas aqui em São Paulo. Lévi-Strauss afirma que a terra brasileira é fértil, é frágil, e que dá muito, mas que se for estragada se torna um deserto ingovernável. Por isso, às vezes, penso que a palavra mais adequada ao brasileiro é delicado. Na Europa, as terras são mais duras, e embora estejam muito tempo revolvidas, há muitos séculos, ainda continuam dando frutos. Daí, talvez, as formas com as quais uma pessoa se dirige a outra que mal conhece aqui em Brasil. Tudo é suave, delicado, amável. Talvez eu tenha me fixado nisso porque venho de um país áspero, Espanha, algo mal educado, no qual se pede antes de cumprimentar e no qual se reclama antes de dar boa tarde. E dessa mesma delicadeza está presente em algo brasileiro de que gosto ainda mais que as suas paisagens e sou um pouquinho menos do que a sua gente, sua música. Quando vi pela primeira vez aqui o Chorinho de Paulinho da Viola para ver as meninas, interpretado por Marisa Monte, esse que termina com a promessa de que vou fazer um samba sobre o infinito, eu me disse, olha, aqui há uma definição exata do que é a delicadeza. Mas as instruções desta conferência também se especificava que deveríamos citar as coisas que nos desgostam. Então, digamos que a primeira é a desigualdade que está por toda parte, que constitui fonte de todos os problemas e que se transforma em um desafio para todo governante decente. Em consequência dela, o racismo soterrado. Lembro-me de uma frase de um boxeador negro norte-americano a quem, quando lhe perguntaram se se incomodava de ser negro, respondeu, não mais, eu era negro quando era pobre. Todas as tardes, quando saio do jornal, passo por um bar com uma aparência muito boa.
O jornal está no bairro de Pinheiros, com mesas nas calçadas, sempre cheio de gente. Sempre faço uma aposta comigo mesmo. Vamos ver quando vejo um negro tomando uma cerveja sentado na mesa dessas e não atendendo como garçom segurança. Nos 3 meses em que estou aqui, ainda nunca vi nenhum. Se conseguir antes de ir embora, dentro de 3 anos, acreditaré que o país melhorou. Também me desconcerta a violência, que suponho também seja filha da mesma árvore da pobreza. Mas nas ruas do Brasil ocorrem episódios alarmantes. O caso recente do vendedor ambulante assassinado pelo disparo certeiro de um policial na sua cabeça me deixou marcado. O modo como a polícia saca a arma, como os ladrões sacam as armas, como te podem matar e você pode morrer se negar-se a entregar a um ladrão o que ele quer, me deixa mais perplexo que assustado. Um taxista me contou sobre a vida de um milionário. Aqui todo mundo conta a sua vida. Um taxista me contou sobre a vida de um milionário paulista cujos filhos iam de carro blindado todos os dias para o colégio. Brincavam sempre dentro do jardim da casa e nunca saíam à rua sem um guarda-costas. Ele me contou que as crianças iam a um psicólogo, num carro blindado, suponho. Pois tinham problemas porque não havia muito pai preocupado em ganhar todo o dinheiro necessário como para sustentar toda essa estrutura de segurança em torno dela a sua família para que não sequestrassem seus filhos. Ou seja, tinha que ganhar muito dinheiro para proteger-se. E se protegia porque ganhava muito dinheiro. Um círculo vicioso do qual não podia sair. Quem podia sair, sim, era o motorista, que farto desse ambiente se despediu e com o dinheiro recebido comprou um táxi. Depois, acho assombroso como às vezes, como é difícil e cansativo morar aqui em São Paulo. É uma cidade muito difícil. Uma cidade, às vezes, tão hostil que parece confeccionada à base de ilhas, que são oásis, nos quais nos escondemos todos os paulistas, ou as pessoas que vivem em São Paulo, para viver rodeados de um oceano de engarrafamentos, ônibus, aviões, ruídos e autopistas. Mas isso é a parte ruim. E coloquei porque vinham as instruções. Basta escutar de novo Marisa Monte e Paulino da Viola para que essa delicadeza tão frágil se sobreponha ao terremoto diário desta cidade. Isso é mágia. E é aqui. Já recebi inúmeras perguntas, mas continuo recebendo no spm.br/live-IFHC. Então, continuem mandando, tanto vocês daqui, quanto do auditório que está nos vendo à distância. Passo a palavra à Verônica. Bom dia a todos. Obrigado por virem aqui. Tanta gente, um sucesso, acho, né? Tem 2 auditórios mais. Como alguns daqui já me conhecem, eu sou professora aqui da SPM, coisa da qual eu tenho muito orgulho, e uma das coisas que me dá orgulho é ver tanta gente nessa manhã, num evento como o nosso. Agradeço ao Instituto Fernando Henrique, à universidade também. E, bom, vou contar a minha história aqui. Eu sou uma pessoa de sorte, me considero uma pessoa de sorte por ter chegado aqui no Brasil meio que por acaso. Eu um dia me apresentei, eu estava te contando para o Sérgio, ele falou: você saiu do país, do Peru, nos anos do Fujimori, por alguma perseguição? Não, eu tinha problemas com minha mãe, era uma questão psicológica. Como eu era uma adolescente, né? Estava no final da adolescência, e como toda pessoa no final da adolescência tinha problemas com a mãe. E um dia, numa dessas brigas que eu tive com minha mãe, eu fui na Embaixada do Brasil, que eu sabia que tinha umas bolsas. Eu estudava na PUC, na época, fazia Linguística e Literatura. E aí me apresentei, soube que tinha umas bolsas, e apresentei, pediram a documentação, deixei lá, e esqueci. Passaram 6 meses, eu já estava me dando muito bem com minha mãe, tínhamos resolvido todos os nossos problemas, e me ligaram um dia e falaram: você conseguiu a bolsa para estudar no Brasil. Aí eu fiquei assim,
falei, bom, o que eu faço agora, né? Vou embora, então. E minha mãe foi ótima, aliás. A minha mãe, aliás, eu sou de uma família muito viajada, de imigrantes por todos os lados. Meus pais hoje moram nos Estados Unidos, viraram americanos. Minha mãe foi criada nos Estados Unidos. E então ela tem uma facilidade assim para ver todo mundo indo embora. E ela abriu uma garrafa de champanhe e falou: vai para o Brasil, vai ser ótimo. E aí eu vim para Brasília, estudei na UNB, fiz 4 anos de jornalismo. E quando estava terminando a faculdade, aconteceu outra coisa. Eu trabalhava já numa agência que chama Notimex, que é uma agência mexicana. Entrei como estagiária, então isso também foi uma sorte, porque eu já comecei logo numa empresa internacional. E aí, no mesmo prédio, ficava a Associated Press, que tinha uma parceria com a Dow Jones, e eu fiquei muito amiga da correspondente da Associated Press na época, que era uma salvadorenha. E a gente ficou muito amiga, e ela me falou assim: está tendo uma vaga na Dow Jones. E eu também falei, bom, vou mandar, não vou perder nada, e também mandei e esqueci também, porque achava que eu, recém-formada, não teria nenhuma chance de entrar numa agência como essa, que não sei se vocês conhecem, mas é uma agência muito importante. Meus alunos conhecem. E aí mandei o currículo, saí, estava fora do país, e me ligaram. O diretor da Dow Jones em Nova York me ligou e falou assim: eu estou indo para São Paulo, gostamos do seu currículo, não sei por quê, porque não tinha nada no meu currículo ainda. Mas, assim, ele falou que queria me conhecer, que queria conversar, e eu estava de férias, aí eu estava com uma preguiça de voltar, assim, eu cheguei aqui bem jovem, tá? E aí eu falei, não posso ir, eu meio que não dei muita bola para o emprego, e ele insistiu. No final, eu sei que ele fez muitas entrevistas, porque, claro, era um emprego concorrido aqui em São Paulo. E ele me ligou e ficamos conversando horas. Ele falou: eu quero contratar você. Também, até agora, não sei porque. Mas eu sei que aconteceu. Eu lembro de uma coisa que ele falou. Ele falou: ele é um uruguaio, e ele falou: eu sou imigrante nos Estados Unidos. Eu sinto que você tem a mesma coisa. Você é uma peruana que saiu jovem, foi para um país, ou para um outro país, está trabalhando. Eu acho que tem uma afinidade, bom, e acho que foi isso que aconteceu, e eu comecei a trabalhar na Dow Jones, e foi ótimo. Com isso, assim, eu estou há mais de 20 anos no Brasil. Assim como o Simão, eu vi muitas coisas acontecer aqui, por isso que eu digo que eu sou uma pessoa de sorte. Às vezes as pessoas falam: mas você só foi correspondente no Brasil, mas precisa ir para outro lugar num país desse tamanho. Eu vivo descobrindo e conhecendo coisas aqui. Quando eu acho que já conheço as coisas, eu percebo que ainda falta muito. Eu estive há 2 semanas no Acre, e tem outras coisas. E cada lugar que eu vou, quando eu vou no Nordeste, quando eu vou em cidades da Amazônia, quando eu viajo ao Sul, né, é tudo sempre tão diferente, mas tem coisas que se repetem também. Porque tem outra coisa que as pessoas perguntam. Falam: o Peru e o Brasil são muito parecidos. Não são muito parecidos. O fato de a gente estar num país latino-americano dá a impressão que a gente tem muitas semelhanças. Às vezes, sim. De repente, até quando a gente pensa na forma dos processos dos últimos 20 anos, o Peru e o Brasil teriam, sim, algumas semelhanças na questão da democracia, dos avanços na área econômica. E, nesse sentido, somos parecidos. Mas eu escrevi outro dia um artigo a pedido de um editor português, que ele pedia justamente a minha visão como peruana sobre o Brasil. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a forma em que a gente vê a história. O peruano, até pela história peruana, a gente vem de um antigo império, né, conquistado por um outro império. Então, assim, a gente tem uma história do Império Inca, que foi muito importante para nós, e depois tivemos uma colonização espanhola, que também foi muito importante para nós. Mas a história, para nós, ela foi ensinada, eu digo para bem e para mal, porque, assim, para o bem é muito bom você conhecer a sua história.
o mal é, às vezes, quando essa história é contada com rancor, como às vezes acontece, aquela coisa de um embate entre dois impérios que, na verdade, formaram um só, né? E no Brasil eu percebo que, às vezes, a história se esquece muito rápido. O que não sei se é pela forma em que ela é ensinada nas escolas, enfim, mas há uma superficialidade sobre o que aconteceu. E escrevendo esse texto me chamou a atenção descobrir algumas coisas, como que, por exemplo, o Brasil não tem nenhum herói indígena. Existe um panteão em Brasília dos heróis, onde tem um monte de heróis de origem portuguesa, praticamente todos brancos, e acho que um negro, que é o Zumbi, dos Palmares, é o único negro que tem lá, e não tem um índio. Tem alguns na fila, mas assim, vão entrar ainda. E aí eu pensava, no Peru, isso seria impensável a gente não pensar em alguns incas ou alguns indígenas como heróis. A gente tem o Tupac Amaru. E aí, fazendo as comparações, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção, eu demorei para entender aqui em São Paulo, as homenagens que se fazem aos bandeirantes. Não que eles não sejam uns heróis, assim, eles são uns heróis na visão do Indiana Jones, os caras que entraram, né, no meio da mata e conquistaram e abriram o Brasil, né? Mas nessa relação histórica, para nós, por exemplo, uma relação parecida com os conquistadores é diferente, assim. Aí eu pensava, por exemplo, no Brasil tem um monumento em São Paulo aos bandeirantes, que é o monumento mais importante da cidade. Tem uma estrada que chama Bandeirantes, que é uma estrada importantíssima. E aí eu pensava, o que tem no Peru que chame conquistadores? Tem uma ruazinha no bairro de classe média alta, onde ninguém vai protestar. E aí pensava também os monumentos. A gente tem... Eu fiquei impressionada quando vi o monumento do Borba Gato aqui. É impressionante. Por ser muito feio também, né? Ele é impressionante em todos os sentidos. Mas, assim, eu fiquei impressionada com o Borba Gato. E aí, pensando nessas coisas, eu lembrei também do nosso monumento ao Francisco Pizarro, que a gente também tem um monumento ao Francisco Pizarro, que foi o conquistador do Peru. E aí eu fui ver a história desse monumento. O Borba Gato aqui tem uns 20 metros, né? É uma coisa imponente. E o Francisco Pizarro, o monumento que tem lá, ele ficava... primeiro ficava na frente da catedral. Aí, um dia, os religiosos da catedral protestaram, falaram, não queremos esse monumento aqui. E aí levaram o monumento do Francisco Pizarro, que é uma estátua equestre, para o lado do Palácio do Governo. E aí, depois de um tempo, entrou um prefeito e falou, nós também não queremos esse monumento aqui. E aí levaram o monumento para um parque e desceram do pedestal. Isso é simbólico, né? Aqui, o Borba Gato continua gigante. Mas aí eu descobri que tem um artista, um artista paulista, que fez um Borba Gato no Sul, que fica enterrado. Aí também achei demais, né? Também não precisava estar no... Enfim, mas assim, isso para comentar as coisas que me chamam a atenção, uma delas é a forma em que a gente vê a história. Outra coisa que me chama a atenção, e que tem a ver, talvez, com a questão da violência, é como o brasileiro ele se cerca de muralhas em qualquer lugar. Então, eu moro num prédio onde tem outra coisa que me chama a atenção. Eu moro num prédio nos Jardins que tem um buraco para colocar a pizza, que é para você não falar com o cara, não deixar o cara que entrega a pizza entrar em contato físico com você e com o seu prédio. E, ok, a gente está numa cidade grande, uma cidade que tem violência, mas aí você vai para o interior de São Paulo. E no interior de São Paulo não acontece nada de violência, mas as casas também têm grades, tem um monte de coisas, tem câmeras para o lado de fora. É uma coisa que eu não sei explicar. Enfim, a questão da violência também eu menciono porque tem uma imagem do Brasil que é uma imagem muito positiva dessa coisa que eles estavam comentando da questão da alegria, do samba, que existe, sim, mas o país, às vezes, não é tão pacífico como dizem, né? E aí tem outra coisa em que o Brasil é diferente do Peru. Uma coisa engraçada, ontem eu falava com uma tia minha que esteve no Peru há uns dias, e aqui o que o Antônio falava, assim, a gente corre risco de vida, assim, na Paulista, praticamente em qualquer lugar, tem muita gente armada, né? Enfim.
E os casos de violência que a gente vê são fortes, né? E a minha tia me falava uma coisa ontem que eu morria de rir, porque uma amiga dela foi assaltada lá no Peru, mas é diferente o assalto lá. Lá é furto. E aí ela falava, a gente é muito mais profissional, que é péssimo, né? O furto, o roubo é péssimo em qualquer situação. Mas existe, sim, uma forma lá de menos violenta, de repente, de abordar. Enfim, a questão do estereótipo é uma questão também que, às vezes, vem tanto de fora para dentro, né, como de dentro para fora. Essa imagem que o Brasil tem do paraíso, eu vivo muito isso com os editores com os quais eu trabalho. Eles sempre, quando falam assim, você está no Brasil, parece assim, eles não sabem se aqui está chovendo, se a gente está com problemas, enfim, sempre a imagem do Brasil, né? Como dizia um outro colega meu, eles acham que a gente trabalha num laptop conectado num coqueiro na praia. E o editor sempre tem uma imagem maravilhosa do Brasil, né? Nunca acha que você está tendo problemas, que você pode ter problemas com a internet, enfim, sei lá. E, ao mesmo tempo, o Brasil me chamou a atenção, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo. Aliás, antes da Copa do Mundo, teve os jogos anteriores, esqueci, se lançou a Copa das Confederações, lembrei, que foi lançada uma bola que chamava Cafusa. Cafusa, né? E eu tenho esse problema até agora, moro 20 anos aqui, mas meu sotaque continua. E essa bola Cafusa queria dizer carnaval, futebol e samba. Quer dizer, o próprio brasileiro, às vezes, faz essa coisa de ter uma identificação com essa imagem que também vem de fora, né? Mas, assim, nesses 20 anos, eu vi realmente um país desenvolvendo muito. Eu cheguei quando a inflação era uma coisa que não tem a ver com esses repuntes de inflação que a gente vê hoje. Isso daí é uma brincadeira. A gente via, um dia ia no supermercado, falava, vou comprar uma coisa amanhã, você não conseguia comprar mais no dia seguinte. Era uma coisa impressionante. E com colegas correspondentes, eu participei da organização de um livro que chama O Brasil dos Correspondentes, em que a gente fez justamente uma linha do tempo dos últimos 30 anos do Brasil, onde a gente mostra essa evolução em várias questões, política, econômica, a questão das privatizações. E nesse momento, assim, como o Simão, eu também não gosto de declarar voto, apesar que a gente também não vota aqui, mas eu tive, em algum momento, quando a Marina parecia despontar, muito entusiasmo com a possibilidade dela ser presidente, não como votante, mas como contadora de histórias, né? Porque a gente está aqui contando histórias, as histórias de um país. Porque, assim, eu imaginava, o Brasil teve, 20 anos depois você fala a gente, já vira parte, né? A gente teve um presidente sociólogo, um acadêmico, num continente que elege doutores, engenheiros, administradores, economistas. Você tem um sociólogo e um intelectual, né? Isso foi uma coisa importantíssima. Depois disso, você teve um operário, um obreiro da indústria automobilística, também coisa inédita na região. Depois disso, você tem uma guerrilheira. E, para mim, naquele momento, quando a Marina despontava, eu falava, nossa, e depois você vai ter uma seringueira. Isso é uma história, assim, que país é esse, né? Então, não aconteceu porque vocês não quiseram, mas, enfim, a democracia é isso, né? Mas, independente disso, a Marina, por exemplo, como o Lula e o Fernando Henrique, né, essa trajetória que eles têm, a Dilma, aliás, essa trajetória que eles vêm de vir no momento da ditadura, passando as piores situações, tendo que sair do país, ou passando por situações de pobreza, e, de repente, 30 anos depois de estarem no comando do país, né, ou na direção, em situações... A história da Marina é uma história incrível, né? Assim, uma pessoa que começou no seringal e evoluiu, virou uma intelectual e professora universitária, e chegou perto da presidência, quem sabe uma hora não chega, né? Mas só a trajetória que ela construiu é uma mostra do que mais ou menos acontece no Brasil, né? E sobre essa eleição, aliás, que também cobri forte, como todos os meus colegas, é interessante, acho que essa eleição tem muito a ver com o que a gente viu com as manifestações do ano passado, que as pessoas, eu tenho visto muita gente falando, não tem que parar. Estou acabando.
Eu tenho visto muita gente que diz não tem nada a ver essa eleição com as manifestações. Eu acho que sim, porque pela quantidade de abstenções, de votos nulos e brancos, que chegam quase aos 40 milhões, que é quase a população da Argentina, acho que isso, aí tem um sinal. E um voto que tanto ia para a Marina ou como para o Aécio, que eu acho que, na verdade, não era para nenhum dos dois, mas que é uma crítica ao atual governo, que se reeleger ou não se reeleger, vai ter que dar atenção a esses números que estão nas urnas. E, enfim, falar do Brasil não acaba nunca, e por isso que eu me estendi. Eu agradeço o convite e acho que nas perguntas a gente fala mais. Obrigada. O Vitor Prado, ele faz a seguinte questão, e eu vou perguntar para os 4. Visto que FHC focou as relações com os Estados Unidos e Lula as relações Sul-Sul, quais relações seriam necessárias e esperadas para o próximo governo que está por vir? Simão? Bom, é uma pergunta ótima, eu acho, porque o papel do Brasil no mundo em desenvolvimento assim é muito importante. Acho que muitas vezes é um papel não reconhecido também, especialmente aqui na região. O apoio que o Brasil dá para aliados na Venezuela, em Cuba, em vários lugares, as votações do Brasil nas Nações Unidas em assuntos sobre a guerra civil na Síria, a situação na Ucrânia, na Rússia. O Brasil tem adotado posições únicas naqueles temas, assim, para falar diplomaticamente, né? Então, claro que em vários lugares as pessoas esperam mudanças, mas cada país age com os interesses que tem, né? Os interesses comerciais e diplomáticos, e o Brasil tem agido dessa forma. Eu acho que eu não vejo assim nessa eleição uma grande mudança nessa área. Claro que se Aécio ganhar a eleição, ele pode se aproximar mais dos Estados Unidos ou buscar assim acordos de livre comércio com outros blocos, né? Mas a relação entre o Brasil e os Estados Unidos hoje também não é das piores também. Tem muito debate, assim, tem muito contato em vários níveis da diplomacia. Claro que houve esse problema sério e grave com a espionagem, e a reação da Dilma foi forte aí. Mas, puxa, eu já trabalhei e já morei em países assim, onde a situação é muito pior, onde não tem contato nenhum entre embaixadas, entre governos. Na Venezuela, por exemplo, continua até hoje sem ter um embaixador dos Estados Unidos em Caracas. Então, e é péssimo para cidadãos, assim, para alguém que tem um filho nascido nos Estados Unidos, que é venezuelano, que precisa registrar numa embaixada, no consulado. É horrível. Então, acho que o Brasil ainda tem um certo pragmatismo que é saudável. Bom. Alô? Sim. Não, eu concordaria muito com isso, só que acho que vai ter uma diferença entre os dois candidatos na segunda volta bastante importante. Eu acho que com a Dilma, obviamente, a reeleição é isso. Eu não vejo grandes mudanças no segundo mandato. E a atitude dela tem sido... É que é difícil ainda em Washington. Olha, passaram quase, agora, quantos anos? 25 anos após a queda do Muro de Berlim. Mas eles ainda têm, muitos ainda em Washington, têm essa percepção, especialmente na América Latina, a antiga terra da Guerra Fria, de que um país está a favor ou está em contra. Ele só tem as duas categorias. E, claro, o Brasil é muito mais complicado. O Brasil é gigante. E sempre vai agir, como o Simão disse, pelos seus próprios interesses.
Mas acho que no caso de uma vitória do Aécio, acho que teria possibilidades de uma maior aproximação entre Brasília e Washington. Acho que ligou. Sim? Sim, eu concordo com os meus colegas e também queria falar sobre o aspecto que Brian falou sobre o gigantismo de Brasil, sobre o fato de que é um país muito grande e isso se refleja em suas relações internacionais. Por exemplo, na recente conferência dos BRICS, se não me equivoco, era o único país da América Latina que estava. Então, o Brasil tem muitos focos geopolíticos onde pode jogar o seu papel. E eu acho que tem muito papel a jogar ainda, por exemplo, na Europa. Eu também concordo e eu acho que seria muito... Esse movimento do Brasil Sul-Sul foi importantíssimo, mas eu acho que uma combinação das duas coisas seria interessante para o futuro. Mas, como meus colegas, eu acho que, no caso que o governo se reeleja, não deve mudar muita coisa. E eu acho que, no caso que o outro candidato a esse se eleja, também não deveria abandonar essa política Sul-Sul. Mas seria interessante se descolar um pouco do Mercosul, né, e tentar acordos bilaterais. Eu tenho um comentário de um empresário peruano, por exemplo, que ele fala sobre a estrada do Transpacífico, onde praticamente não se comercializa nada. Então, o Brasil e o Peru fizeram uma estrada maravilhosa que liga o Atlântico ao Pacífico e praticamente não há comércio nessa estrada. Então, acho que tem algumas coisas a serem revistas nesses acordos para o lado do Pacífico, principalmente. Uma das manchetes do Estadão de hoje é um comentário da DIAP, do seu presidente, o Antônio Augusto Queiroz, e ele diz que, desde 1964, nós não tínhamos um Congresso tão conservador. É essa a expressão que ele diz, né? Formado por ruralistas, religiosos, militares ou paramilitares, e ele faz uma lista de pessoas ali que foram eleitas, que agora comporão o nosso Congresso. Eu queria perguntar a vocês, que destacaram de uma maneira expressiva o movimento que aconteceu no ano passado, né, quando a população foi às ruas e se descortinava ali um país mais inovador ou com propostas mais inovadoras. Como é que vocês vão relatar agora para as suas agências de notícia que um pouco daquilo que vocês constataram e colocaram com até entusiasmo tem agora uma posição antagônica com um Congresso dito conservador? Eu diria, sinceramente, que as manifestações do ano passado não deram em quase nada. Eu sei que isso é um pouco controvertido, mas é óbvio pelos resultados das eleições nos domingos e os candidatos que ficam. Houve um movimento de mudança promovido por muita gente da idade de vocês, mas acabou. E se vocês fossem olhar, os que ganharam para deputado, especialmente aqui, são as mesmas caras de sempre. Os outros que estão... Eu fiquei chocado, pessoalmente. Eu nunca acreditei que ia ter uma mudança drástica por causa dos protestos do ano passado, mas eu achei que ia ter um follow-through, como nós dizemos em inglês, muito maior nas eleições deste ano e acabou sendo quase tudo igual. Eu fiquei muito surpreso. Bom, eu acho o Congresso brasileiro fascinante, é muito interessante. O fato de candidatos conservadores assim saíram com mais destaque nessa eleição é óbvio. Assim, o Russomano em São Paulo e o Jair Bolsonaro no Rio, né? Ambos foram os mais votados dos seus respectivos estados.
Então, e também tem um bloco evangélico maior e mais influente a cada eleição. Isso é um processo que já vimos também nos Estados Unidos e acaba criando um Congresso mais polarizado no final. Só para falar dos congressos, dos legislativos em geral, a aprovação do nosso Congresso nos Estados Unidos está aqui. Assim, puxa, não sei, chega a ser 7%, 8% assim, no país. Então, as pessoas têm uma decepção enorme com o trabalho do Congresso e o que representa. Eles fizeram uma pesquisa no ano passado que perguntou sobre a popularidade do vírus Ebola e o Congresso. E a Ebola era mais popular. A Ebola é mais popular do que... Então, é incrível mesmo. E uma coisa aqui no Brasil que é importante, e nós tivemos uma matéria hoje sobre esse tema, essa impunidade que existe no Congresso dos deputados e dos senadores. No estado de Alagoas, por exemplo, houve um candidato, policial militar reformado, que deu um tapa numa mulher assim no lugar de votação, em Maceió. Daí ele está desaparecido, ninguém sabe onde ele se encontra, e é um episódio assim muito infeliz. Mas não é o único. Em outros lugares no Congresso assim existe esse foro privilegiado, então o deputado, o senador que comete um crime só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal, e isso demora anos. Então, os efeitos disso aí eu acho que podem ser um pouco negativos. Eu gostaria de voltar aos protestos. E gostaria de falar de Espanha, por exemplo. Na Espanha houve um movimento bastante parecido há uns anos, que era o movimento 15M. A gente jovem juntou-se na Puerta del Sol de Madrid e ficou, perante um mês, quase, a exigir coisas novas, uma política nova ao governo. Em Espanha, nesse tempo, estávamos muito atingidos por uma crise mundial, um desemprego galopante, mas estes jovens queriam uma política nova. O que aconteceu? O movimento desapareceu, mas depois há uma articulação política em um novo partido ou uma nova formação, que chama-se Podemos. É uma formação muito à esquerda, que moita gente não confia nela, porque não se sabe muito bem aonde vai. Mas a história é que há uma articulação política desse movimento. O problema é que aqui em Brasil eu não vejo um partido político ou uma formação política que agrupe todos esses movimentos todos, se é possível agrupá-los. É decir, é um movimento sem agrupação política, sem desenlace político, por assim dizer. Mas tem 30 partidos também, né? Sim, mas ninguém... Em Espanha não havia nenhum... Este partido é completamente novo. É um partido estranho, é um electrón raro, uma coisa esquisita, não? Que surgiu e está a subir, está a devorar o Partido Socialista e a devorar a esquerda em Espanha. É uma coisa muito estranha. E posso assegurar que os políticos espanhóis estão assustados com isto. E é um movimento que saiu da rua. Aqui não vejo nada parecido. Eu acho que essa questão de ter 28 partidos, que provavelmente muitos daqui não conhecem, acho que quase ninguém sabe quem são os partidos hoje, é um sinal. Outra questão é que a gente teve 40 milhões de pessoas que, de alguma forma, não votaram, ou votaram branco, nulo, ou se abstiveram. Essas 40 milhões de pessoas, elas são mais do que as pessoas que votaram no Aécio e quase a mesma coisa das que votaram em Dilma. A Dilma chegou a 43 milhões. Então, tem muita gente que está contra a política, que não se manifestou, não quis se manifestar. E aí dá no resultado de um Congresso mais conservador. O meu jornal deu ontem essa história.
A gente citou os políticos mais conservadores, né? Citamos também o caso do Tiririca, que o caso do Tiririca é um caso curioso, porque, ao mesmo tempo que ele é um dos mais votados, ele saiu do Congresso como o parlamentário mais frequente e mais assíduo do Congresso, né? E o Romário, que foi eleito senador mais importante, foi o senador mais votado do país, se não me engano, ele também foi avaliado como um bom parlamentar. Então, tem algumas áreas que cresceram, por exemplo, o PSOL cresceu no Congresso, pouco, mas acho que de 2 passou para 5. E a votação na Luciana Genro foi bastante expressiva também, 1.600.000 votos para um partido muito pequeno, né? Então, essa questão de eleger políticos conservadores no Congresso não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece na Europa também, acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Tea Party se fortaleceu no Congresso, né? E na Europa também, na França, tem um grupo conservador também forte. Isso não é só no Brasil. Simon, você escreveu uma reportagem, publicou no seu jornal, um pouco antes da eleição, destacando o aspecto do desmatamento, o aspecto ecológico, como sendo um tema importante e que talvez até traria mudanças ou chacoalharia o Brasil. Foi essa a expressão que você usa no título da sua matéria, no momento da votação. Eu queria que você explorasse um pouco mais este tema, o quanto você entende que este é um tema importante e que agora, no segundo turno, ele pode ter um peso ainda maior, e qual é a repercussão internacional deste tema. Bom, eu acho que eu acho que é um tema extremamente importante. Assim, infelizmente, eu vejo que não é tratado como tal nos debates. Assim, surgiu assim, puxa, umas declarações fortes entre Dilma e Marina sobre o aumento do desmatamento aqui no país. Aécio também criticou a Dilma pelo aumento e pelo fato do Brasil não ter assinado o acordo de desmatamento zero até o ano de 2030, né? Mas a reportagem que eu fiz, eu fui para o estado do Pará, eu viajei pela estrada de BR-163, que liga entre Itaituba e um lugar chamado Novo Progresso. Assim, é uma estrada estratégica para o Brasil, porque é de lá onde a soja e o milho que é produzido em Mato Grosso sai para os portos do Pará e é exportado assim para a China e para outros mercados na Ásia. É uma estrada lamentável até hoje, é de terra e é de buraco. Era para ser assim asfaltada até hoje, mas puxa, tem vários atrasos, infelizmente. E tinha um plano de desenvolvimento sustentável nessa estrada que não aconteceu. Obviamente, o que eu vi foi cenas assim que eu não esperava ver, de muita destruição, de muito desmatamento. Assim, eu saí com uma missão do IBAMA com com a Força Federal que está lá ajudando eles, protegendo o pessoal do IBAMA, porque eles estão sendo ameaçados pela população local. E o helicóptero nem podia assim sair em alguns dias por causa de tanta fumaça. Então, tem essa retórica de que o desmatamento assim caiu muito. Tudo bem, caiu dos níveis altos assim da década passada, mas aumentou 29% de 2012 para 2013 e está por aumentar novamente no ano passado. E naquele bastião no estado do Pará está fora de controle. Assim, é um lugar, puxa, onde os policiais têm medo de agir, de fazer seu trabalho. Então, isso mostra que o Brasil é grande e ainda tem lugares onde é assim mesmo, até hoje. E qual é a repercussão disso? Como é que você vê este acontecimento em termos de imagem do Brasil fora? Quer dizer, você relata, inclusive na sua reportagem, da dificuldade do helicóptero subir, etc. E como é que você vê? Quer dizer, qual a repercussão de uma matéria dessa, por exemplo, nos Estados Unidos?
o impacto lá foi imediato. Então, várias organizações de meio ambiente assim destacaram a matéria nas páginas deles. Assim, gerou uma discussão muito interessante durante o final de semana. Aqui no Brasil, a ênfase era outra, né? Não era muito enfocada nesse tema, mas lá fora é um tema muito importante. Assim, houve agora essa reunião nas Nações Unidas e o Brasil saiu de lá numa posição diferente, acho que de quem entrou. E eu conversei com a ministra de Meio Ambiente, uma pessoa que eu respeito muito, né? Porque eu queria ouvir muito o que o governo tem a dizer. Eles têm orgulho dos avanços que têm feito, mas também é um tema muito sensível para eles também. Você falou das Nações Unidas e algumas perguntas vieram nesse sentido também sobre o depoimento da presidente na abertura lá da reunião da ONU. O que é que vocês relataram para os seus jornais do pronunciamento da presidente? Bom, como disse antes Sérgio, eu sou correspondente do El País e também sou o diretor da edição brasileira do El País. Esta edição não é uma tradução automática do El País de Espanha para o Brasil. Nós temos quase uma dúzia de jornalistas brasileiros que fazem temas próprios brasileiros. Então, de cara fora, o depoimento da Dilma Rousseff na ONU não foi muito destacado em Espanha. Não era um tema. Nós temos agora a Catalunha, que está a sair. Cada país tem os seus problemas e agora a Espanha está muito ensimismada em seus problemas. Nós temos também uma edição digital em espanhol para a América. Aí sim que nós destacamos o depoimento de Dilma, mais desde o ponto de vista do desmatamento, que é do ponto de vista interno de se fez campanha eleitoral lá ou não. Não era uma pauta muito interessante para a gente que está, por exemplo, no Novo México, ouvir que Dilma está a fazer campanha eleitoral na ONU, não importa nada a um senhor de Novo México ou de Caracas, acho. Mas sí que importa o assunto de desmatamento. Este é um assunto internacional. E Brasil está considerado, como eu disse antes, o paraíso do mundo. Então, estamos a destruir o paraíso de todos. E isso é muito importante. A gente sempre que nós fazemos algum artigo sobre o Amazonas, o desmatamento do Amazonas, sempre é muito lido, como disse Simón. E, por último, na edição brasileira, sí que nós destacamos este depoimento da Dilma Rousseff do ponto de vista político, mas é como um assunto interno. Alguém quer falar sobre esse assunto? Só uma nota breve. Essa imagem positiva do Brasil como uma espécie de paraíso idílico da natureza vem junto com uma responsabilidade grande para o país, porque existe a percepção de que nós somos os hospedeiros e, portanto, os responsáveis de um patrimônio que não é só brasileiro, ele é um patrimônio global. Isso não necessariamente coloca em xeque a nossa soberania, mas coloca em questão a responsabilidade do Brasil no trato deste patrimônio global, que, no fundo, é o meio ambiente brasileiro, né? Então, é por isso que o mundo se interessa, não simplesmente por uma questão, digamos, de vejamos se aquele lugar maravilhoso está sendo bem tratado ou maltratado, porque este assunto interessa a humanidade no seu conjunto, né? Nós já estamos terminando. Eu quero dizer ao Caio Freire que eu vou passar a pergunta que ele fez, ou o comentário que ele fez à professora Verônica. Professora, ele está muito bravo com você, porque ele disse que ele não acha que necessariamente nós tenhamos que ter estátuas de índios como tem no Peru, e que ele não acha a estátua do Borba Gato ou do que você disse que era feia, etc. Mas eu acho que depois você discute com ele. Mas aí é uma questão estética. Mas então eu vou deixar ele mais bravo ainda, porque eu acho aquela estátua medonha, ela não é feia.
Eu não acho, é rapidinho só. Eu não acho que tenha que ter monumentos indígenas aos montes, não acho. Mas me chama a atenção de não ter um único herói índio. Acho que num país que teve índios na sua origem, né? Mas eu queria provocar aqui o meu colega que está ao meu lado. Você falou pouco e eu queria que você contasse para os nossos estudantes de jornalismo como você tem construído a imagem do Brasil para o mundo, como é que você tem colocado a imagem do Brasil para fora e qual a dificuldade que você encontra de fazer isso? Olha, é um país complicado, mas eu gostaria de talvez contar uma pequena história que tem que ver com a minha presença aqui hoje, que foi como eu fui apresentado para o Brasil. Eu estava trabalhando na Argentina no 2004 e eu morei 4 anos lá. Eu estou aqui também há 4 anos. E eu sobrevivi, vamos dizer, à crise argentina do ano 2001, 2002. Eu tinha 22 anos naquela época. Eu achei o acontecimento mais importante na história do mundo, porque, bom, essa mania de ter uma falta de perspectiva sobre o que estava acontecendo. Eu tentei escrever um livro sobre a Argentina. Fracassou. Era terrível. Mas uma editora em Nova York que tinha visto o esboço e achou que estava bem escrito, mas a ideia era ruim, e nisso eles certamente estavam certos, eles tinham contratado fazer uma versão em inglês das memórias do Fernando Henrique. E eles queriam um escritor fantasma para ajudar ele, para inserir um pouco de contexto sobre o Brasil, para uma audiência internacional. Eles me ligaram. Eles perguntaram, você sabe quem é o Fernando Henrique Cardoso? Eu falei, sim, conheço ele, estamos aqui ao lado, né? É um país vizinho. Eles falaram, você teria vontade de fazer um livro com ele? Eu falei, mas, gente, eu não falo português, não sei nada sobre o Brasil, eu nunca escrevi um livro, qual é a qualificação que eu teria para fazer isso? E a resposta desse editor em Nova York era, mas você mora na Argentina, não é tudo igual lá? Eu acho esse erro difícil de repetir agora, porque isso, como eu falei, isso era 10 anos atrás. Eu acho que a imagem do país não só melhorou nos últimos 10 anos, mas acho que o mundo conhece muito mais do Brasil do que conhecia naquela época. Acho quase impossível um editor educado que, de fato, conhecia bastante o mundo. Não era um dos meus paisanos do Texas. Era um cara em Nova York que realmente sabia alguma coisa. Eu acho, primeiro, muito difícil alguém não distinguir entre a Argentina e o Brasil agora no 2014. Eu acho outro ponto importante também, cresceu muito nestes últimos 10 anos os estudantes do Brasil que vão para os Estados Unidos e os estudantes dos Estados Unidos que vêm para o Brasil. Eles certamente teriam encontrado alguém com muito mais qualificação para fazer esse trabalho do que encontraram em mim 10 anos atrás. Então, eu acho que isso mostra certo progresso na imagem e também no amadurecimento do mundo enquanto a sua visão sobre o Brasil. Obrigado. Sérgio? Posso fazer uma perguntinha? Não queria, enfim, interromper a fila ali, mas se você me autorizar, eu faço. Posso? Uma questão que acho que às vezes é difícil para o correspondente traduzir a política brasileira é que os parâmetros ideológicos da política brasileira eles são diferentes da política europeia e são diferentes da política americana. Então, é muito comum, eu sou um leitor assíduo de todos os jornais que vocês publicam,
Então, vocês usam algumas categorias, eu até entendo, mas então o Aécio vira o candidato que é o center-right, a Dilma é center-left. E eu entendo que vocês tenham que fazer essa conversão para que o leitor lá possa, digamos, de alguma maneira se situar. Mas a verdade é que isso não traduz a maneira pela qual as forças políticas se distribuem no Brasil no espectro ideológico. E aí não há questão de valor, né? O PT, no momento em que faz uma aliança tão ampla, você não pode dizer que a candidatura da Dilma é uma candidatura propriamente de centro-esquerda, embora o PT seja tipicamente um partido de centro-esquerda. O PSDB é difícil de enquadrá-lo como partido de centro-direita, como é, por exemplo, o Partido Popular na Espanha. É outra coisa. Como é que vocês lidam com essa questão? Eu sei que não é fácil, mas que, para o leitor brasileiro que lê os jornais internacionais, você tem uma espécie de dissonância cognitiva. Você fala, pessoal, não é bem isso. Nós, na Reuters, sempre fazemos isso. E é, em parte, porque somos cobrados pelos nossos editores, especialmente na cobertura das eleições, ter um certo shorthand no começo da matéria, indicando o viés ideológico das pessoas. Mas, para ser totalmente sincero contigo e com todos vocês, eu acho que é um conceito bem antigo, que vem, talvez, não sei se é da Guerra Fria ou que se vem de antes. Mas acho que essa ideia de... Tem certos presidentes da região que são claramente de esquerda, mas acho que em outros partidos, especialmente aqui, como você falou, Sérgio, o viés não é tão claro. Eu acho que, só para concluir, eu acho que reflete um pouco a história recente do Brasil também. O PT era de esquerda, e ainda é em muitas coisas, mas não é da esquerda extrema que o Lula estava pregando no 89, 94. Mudou, adotou muitas coisas do PSDB quando chegou no poder no 2003. Isso deixou todo um pouco confuso, né? Porque, como jornalista, não nos corresponde dizer com uma palavra só como é que eles mudaram. Então, eu pessoalmente, eu coloco left-leaning para a Dilma, que é um pouco ambígua, e estou colocando nas últimas mentiras centrist ou centrista, de centro, para o Aécio, só para deixar claro que tem uma diferença aí, mas não é tão grande. Porque, tem algumas figuras do PSDB que dizem que se a história tivesse sido outra, que o PSDB e o PT ainda seriam aliados de coalição. Talvez algum dia vai dar nisso, mas acho que vamos ter que esperar pelo menos esta eleição e mais 2, 3 ou 4 passar para chegar a ver isso. Eu coloco sempre nas minhas matérias o PSDB como social-democrata, que acho que fica mais claro. Mas tem uma coisa que eu sempre brinco que é muito difícil de explicar para qualquer pessoa de fora do Brasil, que é explicar o PMDB em 4 linhas. E ontem eu tive justamente esse problema, porque a gente estava fazendo uma matéria sobre como ficou o Congresso, e eu tinha que explicar o que era o PMDB. Eu recebi umas 5 ligações ontem de Madrid, pedindo para explicar o que era o PMDB, porque, mesmo escrito, não dava, eles não conseguiam entender um partido que não tem uma ideologia, que é o mais forte no país, que está sempre no governo. Era uma coisa difícil de explicar, então não entrava, mas finalmente conseguimos acertar isso num parágrafo. Bom, Sérgio, uma ótima pergunta, né? O que a gente tenta fazer no New York Times é descrever o máximo possível as posições ideológicas e as políticas de cada candidato, então, do governo, e tentar, assim, decifrar o que é o capitalismo do Estado no Brasil, o que representa essas políticas econômicas do governo, porque e não é fácil assim descrever. O que é o BNDES, por exemplo? Assim, é enorme esse banco, não tem igual em qualquer outro país do mundo. Só a China, na China Development Bank, tem um banco de desenvolvimento que é maior. Então,
E durante o governo do Fernando Henrique também ninguém privatizou o BNDES. O BNDES assim, liderou e financiou as privatizações. Então, ninguém privatizou a Petrobras também. Assim ficaram muitas estatais. Então, é claro que tem diferenças entre os candidatos, mas também tem muitas similaridades também. Quando eu cheguei aqui, tinha que fazer as primeiras pautas, e eu era o diretor, não é? Mas não sabia muito. E os jornalistas brasileiros que trabalhavam para a edição brasileira sabiam muito da política de todos os partidos todos. Então, eu mandei a um jornalista a fazer uma pauta que era onde está a direita em Brasil. Mas era para mim saber, porque eu não encontrava os partidos, estava completamente perdido, porque eu acho que direita tem que haver em tudo, porque é como um pastel que se llena. Um espaço vazio, a política llena tudo. A direita, a esquerda, extrema direita. Sempre está cheio. E se há algum vazio, sempre há pessoas que o llenam. Então, eu comecei a buscar a direita, a esquerda, a extrema direita, o centro-esquerda, e é muito difícil. Nós colocamos o PT, o centro-esquerda, porque é o mais aproximado à mentalidade de um espanhol. Vocês têm que pensar que nós temos que escrever um artigo para uma pessoa que sabe ainda menos que eu. Então, é muito difícil. O Aécio, agora nós estamos colocando centro-direita liberal, que é uma palavra que em Espanha ainda é. E às vezes acertamos. O outro dia eu coloquei um pouco mais conservador. O mais conservador dos outros. E o meu chefe de Espanha diz, mas não, é liberal. Ok, é liberal. Tu és chefe, é liberal. Mas é liberal porque é o chefe, não... Porque vocês têm razão, o Petrobras não se a Aécio disser, ok, vamos privatizar Petrobras, é fácil, mas aqui em Brasil nada é fácil. Então, é liberal até que o chefe meu diga, não, é liberal. Brian, Simon, Antônio, Verônica, Sérgio, muito obrigado por essa agradável manhã. Tenho certeza de que todos aprenderam muito. Quero agradecer a disponibilidade de vocês. Imagino que a agenda de vocês seja bastante complicada, principalmente no momento político como a gente está vivendo. As notícias surgem a todo momento. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Sérgio, obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado a vocês. Pela oportunidade de construir esse evento e este ano de eventos que fizemos. Passo novamente a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos os correspondentes, também a participação do superintendente executivo da Fundação IFHC, senhor Sérgio Fausto, como mediador, diretor acadêmico de graduação, professor Ismael Rocha. Peço que aguardem mais alguns minutinhos. Nós vamos convidar para o pronunciamento e também o encerramento oficial deste encontro. Vamos receber agora ao palco o diretor-geral de graduação. Uma salva de palmas, o professor Luiz Fernando Garcia. Bom, tentando fazer uma síntese, e na verdade uma síntese muito mais de elogio, a gente começa lembrando Tom Jobim, e uma frase que é atribuída a ele, o Brasil não é para principiantes. Nossos correspondentes seniors ainda sofrem para nos entender. Talvez a psicanálise explique algum sentimento, não de bipolaridade, mas de multipolaridade que o Brasil é. E isso nos faz, ao mesmo tempo, intrigantes, fascinantes, complicados e plenos de oportunidades, plenos de capacidades e de potenciais a serem explorados. Uma das coisas que o mundo pede, e eu juro que eu não estou falando da Marina, é uma nova política. Que vira velha política, que vira nova política. Mas, não, isso é outra coisa. O mundo está pedindo jeito novo de pensar a vida, jeito novo de fazer um design das coisas.
de fazer relações novas, de fazer uma forma nova de contar histórias, as nossas histórias. E nesse ponto o Brasil tem tudo para dar certo e ser diferente. Nós ainda precisamos muito na identidade brasileira da autoafirmação, da visão que vem de fora. E não é uma visão ruim. E eles próprios nos contaram de visões que são múltiplas e complexas, às vezes contraditórias, mas que têm seus lados bons. E eu queria ficar com a frase final, uma das primeiras frases que o Antônio nos trouxe, da delicadeza de um samba, do Paulinho da Viola. A gente pode botar essa nova cara no mundo e fazer como a música da gente consegue fazer. Algo novo, algo surpreendente, algo encantador. E, ao mesmo tempo, algo que mude o parâmetro das questões do mundo, fazendo uma jam da música do mundo. Mais uma vez, a vocês, muito, muito obrigado. Aos alunos que tiveram o privilégio de estar aqui ou no outro auditório, parabéns, porque vocês têm um ponto de currículo que muito pouca gente tem. A capacidade de ouvir cada um deles já é um privilégio. Todos juntos, nesse debate, dá aquele gostinho de quero mais, e esse quero mais vai vir, porque temos, na amizade dos nossos amigos, no profissionalismo e na parceria do Instituto, um grande diferencial. A escola vai entregar a cada um deles um pequeno mimo, uma pequena lembrança dessa presença. Eu vou fazer isso para cada um deles, mas acho que, mais uma vez, eu queria pedir o nosso melhor presente, o nosso melhor agradecimento, que são os aplausos de vocês a cada um deles. E, para o sentido final, nós vamos entregar a cada um deles e vou pedir ao Sérgio que leve ao presidente uma lembrança nossa, uma lembrança sempre boa de quem é muito querido, muito amigo, que a escola tem um grande apreço. Obrigado. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez a participação agora no encerramento. Diretor-geral de graduação. Senhores participantes, damos oficialmente por encerrado. Muito obrigado pela presença. Uma boa tarde a todos vocês.